E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre ginecologia? Na verdade, é uma interseção entre a ginecologia e a radiologia. Vocês sabem que quando a gente fala em diagnóstico em ginecologia, nesse assunto diagnóstico em ginecologia, a gente acaba falando muito sobre os exames de imagem. Os exames de imagem era território, até muito tempo atrás, dos radiologistas, exclusivo dos radiologistas. Hoje a gente sabe que muitos ginecologistas já migraram para esse território dos exames de imagem e acabam fazendo só isso, né? Só trabalhando com ultrassom, só trabalhando com mamografia, ou então fazendo procedimentos de esteroscopia, ou só de videolaparoscopia também. O objetivo é a gente falar um pouquinho sobre os exames de imagem e sobre alguns procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos que nos auxiliam nos diagnósticos em ginecologia. Eu sou o Jader, sou ginecologista, professor aqui do Medcel, e vim conversar com vocês então sobre esse assunto. Galera, eu sempre gosto, quando eu falo sobre diagnóstico em ginecologia, a gente sempre fica pensando assim, puxa, mas isso é uma coisa de especialista, né? Eu vou ter que falar sobre tipos de ultrassom, sobre achados de ultrassom, sobre aquelas alterações que a gente encontra na mamografia. Existe uma especialidade para isso, eu preciso saber isso para a minha prova? O meu objetivo é que você entenda o básico. Se você não entende o básico dos exames de imagem, você não consegue acertar bem aquelas questões que acabam aparecendo para vocês. Muitas questões utilizam imagem, eles colocam na prova uma foto de uma mamografia, colocam uma foto até de um achado de esteroscopia, e você tem que olhar e você tem que interpretar. Então, o objetivo é você entender o básico para você conseguir acertar as questões. E, gente, depois da aula, vocês têm que pensar assim, ó, agora sim, eu consigo ir para as questões e consigo acertar sem nenhum tipo de dificuldade. Vem comigo, olha só, o que eu vou conversar? Vou conversar com vocês sobre esteroscopia, sobre a esterossalpingografia, que se utiliza muito em infertilidade conjugal, mamografia, que é o exame de rastreio universal do câncer de mama, ultrassonografia, se faz muito ultrassom transvaginal em ginecologia, se faz também o ultrassom abdominal e ultrassom mamário, a colposcopia, que é um procedimento então padrão aí para a investigação dos exames de Papa Nicolau que tem algum tipo de alteração, e por último a gente vai falar sobre a videolaparoscopia, que é um procedimento cirúrgico que se utiliza tanto para diagnóstico quanto para tratamento de condições clínicas em ginecologia. Vamos lá então, galera, vamos falar sobre ultrassonografia. Olha só, quando a gente fala sobre ultrassom, a gente pensa que ele é um exame que é simples, que é um exame barato, que muitos colegas conseguem fazer sem nenhum tipo de dificuldade, porque ele utiliza feixe sonoro. Se usa um transdutor que emite feixes sonoros, e de acordo com a atenuação desse feixe sonoro, a gente vai descrever aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente está visualizando no exame da nossa paciente. Vejam só essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui. Vocês observam que essa paciente tem um nódulo, esse nódulo tem contornos regulares, e observem que dentro do nódulo ele é totalmente preto. O que isso significa? Que o feixe sonoro ele passa com tranquilidade, ele consegue passar sem nenhum tipo de dificuldade. Não tem nenhuma estrutura sólida ali dentro que provoque uma atenuação do feixe sonoro. Então, se não tem nenhuma estrutura sólida dentro do nódulo, o que você vai pensar? Que aquilo ali que tem ali dentro é líquido, ou seja, nós estamos diante de um cisto. Como é que eu chamo, então, essa estrutura que lembra um cisto, que é totalmente preta? Nós vamos chamar de anecoica, ou ainda anecogênica. Grava isso para sua prova. Diante de uma imagem anecoica, anecogênica, você tem, então, uma densidade de líquido. As estruturas em ginecologia que têm densidade de líquido são os famosos cistos. Os ovários podem ter cistos funcionais, as mamas podem ter cistos, especialmente pacientes no climatério, que tem aquela involução dos lóbulos que acabam formando cistos. É extremamente comum, extremamente frequente a gente ter esse achado ultrassonográfico.
Portanto, lesões anecoicas são características de benignidade. Grava isso. Agora, se você tiver esse tipo de lesão que vocês estão vendo aqui nessa segunda figura, vocês vejam que tem bordas regulares e que existe um mínimo de atenuação do feixe sonoro. Isso é uma estrutura hipoecogênica ou hipoecóica. Ou seja, existe algum tipo de estrutura celular, de estrutura sólida, dentro dessa área líquida. Essa é a imagem característica daqueles cistos de conteúdo denso. As mamas, elas podem ter cistos que têm conteúdo denso, ou seja, que têm debris celulares dentro do cisto. Aí a imagem do ultrassom vai ser uma imagem hipoecogênica, como vocês veem aqui. Também é característico de lesão benigna. Não esquece. Se a imagem é hipoecogênica, você vai pensar que é característico de uma lesão benigna. Especialmente os cistos de conteúdo denso das mamas vão ter imagens hipoecogênicas. Agora, atenção, se a prova mostrar para vocês uma imagem que nem essa, vocês veem que aqui existe uma área anecoica, mas aqui vocês conseguem ver que no meio dessa área anecoica existe uma área hiperecogênica. Ou seja, existe uma área sólida no meio dessa área cística. Quando vocês veem uma imagem hiperecogênica, como vocês estão vendo aqui, vocês vão pensar em uma estrutura sólida. Quando tem estrutura sólida, o que você vai pensar? Que pode ser sugestiva de tumor. Isso aqui, galera, é um cisto ovariano que tem uma projeção sólida e irregular, hiperecogênica no seu interior e que corresponde a um câncer de ovário. Portanto, quando vocês tiverem lesões sugestivas de malignidade, vocês vão ter estruturas hiperecogênicas. Ou ainda, algumas provas podem só colocar o termo ecogênica. Ao invés de hiperecogênica, usar o termo ecogênica. Significa que é sugestivo de malignidade. E outro achado que pode ser comum também em ultrassom e ginecologia são aquelas lesões que contêm debris no seu interior. Vocês conseguem ver que é como se fossem partículas em suspensão dentro de uma área cística. A gente vê que, como o ultrassom é um exame dinâmico, né, então a gente consegue visualizar que existe um cisto e que no interior tem partículas móveis em suspensão. Essas partículas móveis em suspensão, que são, na verdade, debris em suspensão dentro de uma estrutura cística, é a imagem característica de abscessos. Quando a gente tem um abscesso de mama ou um abscesso tubo-ovariano, a gente vai ter esse aspecto de estruturas móveis dentro de uma área cística. Ok? Certo? Bom, quando é que se faz um ultrassom? Por exemplo, o ultrassom transvaginal, que se faz muito, se usa muito em ginecologia, para monitorizar a ovulação. Então, a paciente que está fazendo algum tipo de tratamento para indução de ovulação, a gente vai utilizar o ultrassom, a ecografia, para poder fazer o controle da ovulação dela. Para a gente avaliar a cavidade endometrial, é um exame excelente. Lembra que o ultrassom ele vai visualizar aquelas projeções polipoides dentro do útero que podem provocar sangramento, como os pólipos endometriais, como os miomas submucosos. Então, tudo aquilo que provoca algum tipo de sangramento anormal, a gente consegue, pelo ultrassom, identificar na cavidade uterina. Existe uma dúvida se realmente o ultrassom transvaginal ele seria útil para rastrear câncer de ovário e câncer de endométrio. A maioria dos estudos mostrou que não existe benefício da gente rastrear câncer de ovário e câncer de endométrio, tanto que muitos colegas acabam pedindo o exame, mas o Ministério da Saúde não indica o ultrassom de rotina para rastreamento de câncer de endométrio e de câncer de ovário. Mas é o exame que a gente tem. Se a gente tem uma paciente, por exemplo, que está muito preocupada se pode ter um câncer de ovário ou um câncer de endométrio, o exame que a gente tem aí para fazer algum tipo de identificação é o ultrassom. A avaliação das massas anexiais, se eu tenho, por exemplo, uma lesão ovariana, uma massa ovariana que eu preciso ver a característica radiológica, eu vou utilizar o ultrassom.
e quando o ultrassom abdominal é insatisfatório. Por exemplo, eu preciso visualizar alguma coisa na cavidade uterina que eu não consigo ver pelo ultrassom abdominal, então a gente usa o ultrassom transvaginal para nos dar essa resposta de uma forma muito mais objetiva, muito mais retilínea. Ok? Vamos falar, então, um pouquinho sobre aquelas lesões ovarianas. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aquelas lesões ovarianas que são muito suspeitas de neoplasia. Geralmente, as lesões ovarianas que são suspeitas de neoplasia são estruturas císticas, como vocês conseguem ver, com projeções na cápsula. Aqui vocês conseguem ver que existe, então, uma projeção, como se fosse uma vegetação na cápsula interna desse cisto. Essa é uma imagem que é muito característica de uma lesão suspeita de câncer de ovário. Eu vou ter que investigar essa paciente. Porém, em alguns casos, como esse que vocês estão vendo agora aqui, existe, na verdade, uma projeção na cápsula, como vocês conseguem identificar aqui, só que ela não tem essa projeção na forma de uma vegetação tão típica, tão clássica. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha investigação? Puxa, câncer de ovário, quando eu tenho uma lesão suspeita de câncer de ovário, lembra que ovário eu não posso biopsiar. Eu vou ter que levar a paciente para uma cirurgia para retirar o ovário, mandar para o exame transoperatório de congelação para poder ter o diagnóstico definitivo. Isso, claro, tem uma morbidade muito alta. Então, como é que existe alguma forma que o ultrassom pode me ajudar melhor para dizer se realmente eu preciso levar essa paciente para a cirurgia ou não? Claro que tem. Existe o ultrassom com Doppler, que vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Olha só, o Doppler, ele coloca cores aqui no ultrassom e ele consegue estudar a característica dos vasos sanguíneos que tem aqui. Bom, mas por que isso aqui é importante? Porque olha só, na verdade a gente sabe que quando o câncer de ovário ele começa a crescer, existe aquela formação dos neovasos. Todo tumor tem uma neoangiogênese. Pensa comigo, olha só, se existe uma neoangiogênese, você vai lembrar que os neovasos eles precisam nutrir o tumor. Para poder nutrir o tumor, eles têm que perder a sua túnica média. Lembra da histologia do vaso? Tem o endotélio, a túnica média, que é de músculo liso, e mais uma serosa. Esses neovasos, essa neoangiogênese, tem que perder a túnica média, que é de músculo liso, para deixar com que esses vasos tenham menos resistência e consigam nutrir esse tumor. Então você vai usar o Doppler, e com o Doppler você vai ver que existe um baixo índice de resistência nesses vasos. Se existe baixo índice de resistência, é porque é provável que esses vasos sejam neovasos. E aumenta a suspeita de que realmente seja um câncer, de que isso não seja uma lesão benigna. Então grava isso. Baixo índice de resistência é preditor de malignidade no ultrassom com Doppler. Ok? Entendido? Ainda, o ultrassom transvaginal, ele pode ser útil para avaliar a espessura endometrial. A gente sabe que quando a gente quer avaliar a cavidade endometrial da nossa paciente, a gente mede quanto que o nosso endométrio tem de espessura. E isso é muito importante para aquelas pacientes que a gente está suspeitando de câncer de endométrio. Lembra, nas pacientes pós-menopausa, a espessura endometrial, galera, é até 5 milímetros. Não esquece desse número. Isso vai aparecer na sua prova. Uma senhora menopausada que volta a sangrar e que faz um ultrassom transvaginal, se o endométrio dela mede mais do que 5 milímetros, você tem que investigar, você tem que ir atrás. É milímetros. Acima de 5, então você tem que investigar para ver se essa paciente não tem aí um tumor, um câncer de endométrio. Agora, se a nossa paciente usa reposição hormonal, a gente vai investigar só se ele for acima de 8 milímetros. Tá, Jader, tudo bem, eu entendi. Mas e se ela estiver no menacme, por exemplo? Se a minha paciente está no menacme e ela está menstruando, ela está proliferando o endométrio dela. Então vai ter que ser um número maior, com certeza. Se a paciente está no menacme, a gente vai utilizar 12 milímetros no nosso ponto de corte. Então é 5 se ela for pós-menopausa, 8 se ela for pós-menopausa, mas em uso de terapia hormonal,
E 12 se ela está menstruando. Se ela está no menacme, então a gente considera como normal até 12 milímetros de espessura endometrial. Mais do que isso, realmente a gente tem que investigar, a gente tem que ir atrás. Tranquilo? Ficou claro? Entendido? Beleza! Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a histeroscopia. Histeroscopia é um procedimento que se faz muito em ginecologia. Eu, particularmente, gosto muito do procedimento, até porque eu faço muito, e eu acho bacana o tipo de precisão que esse exame tem para nos dizer exatamente o que a nossa paciente tem. Então, olha só que bacana, que interessante. A histeroscopia é um procedimento que a gente entra com uma ótica dentro do útero da nossa paciente, e a gente consegue identificar exatamente o que tem ali dentro da cavidade uterina. Ela está com um sangramento anormal, ela está com uma amenorreia, ela está com uma infertilidade, a gente não sabe qual é a causa desse problema que ela está nos apresentando, e a gente vai usar a histeroscopia para identificar e dizer exatamente o que essa paciente tem. Gente, o que mais cai na prova de vocês? Qual é a indicação mais formal de histeroscopia? Não esquece, a indicação mais formal de histeroscopia é sangramento pós-menopausa. Toda paciente que menopausou, ou seja, ela tem seus 54 anos, parou de menstruar com 52, e ela volta a sangrar, toda paciente que volta a sangrar depois da menopausa, você precisa fazer uma histeroscopia. É indicação absoluta de fazer histeroscopia é sangramento pós-menopausa. Puxa, mas por quê? Porque eu tenho que sempre descartar a possibilidade de câncer de endométrio. Bom, mas a principal causa de sangramento pós-menopausa é o câncer de endométrio? Não. A principal causa de sangramento pós-menopausa é atrofia endometrial. A paciente ela está tão hipoestrogênica, ela acabou ficando com uma taxa de estrogênio tão baixa que o endométrio fica muito atrófico, fica muito friável. E por isso que ela acaba sangrando. A principal causa, isso cai muito nas provas de vocês, presta bem atenção. A principal causa de sangramento pós-menopausa é atrofia endometrial. Porém, toda mulher pós-menopausa que volta a sangrar, a gente precisa fazer uma histeroscopia porque tem que descartar a possibilidade de câncer de endométrio. Apesar de esse não ser o principal diagnóstico, eu sempre tenho que fazer histeroscopia diagnóstica. Não esquece, anota aí nas suas coisas. Sangramento pós-menopausa é igual, sinal de matemática, igual a histeroscopia diagnóstica. Ok? Então, deixa eu mostrar para vocês um vídeo do que seria uma histeroscopia diagnóstica. Olha que bacana, gente. Aqui vocês conseguem ver, então, que o examinador ele colocou o espéculo vaginal na nossa paciente e agora ele vai fazer, então, a asepsia do colo do útero. Se utiliza uma solução aquosa e aí, então, a gente vai entrar com o aparelho, que é o histeroscópio, para a gente poder visualizar a cavidade. Olha que bacana. Está entrando com o aparelho pelo orifício. Se utiliza como meio o gás carbônico, ou soro fisiológico, ou ainda a glicina, vai até o final da cavidade uterina e olha só a imagem que a gente vai ver. Observem que aqui a gente está dentro do útero da nossa paciente, ósteo tubário direito e aqui o ósteo tubário esquerdo, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Então, o objetivo é visualizar toda a cavidade endometrial, analisar aonde estão os ósteos tubários e verificar como que o endométrio se comporta. Observem que essa paciente tem um endométrio baixo, homogêneo, de aspecto atrófico, que é a principal causa de sangramento pós-menopausa. Aí o examinador vai tirar o instrumento de trabalho. No momento em que ele remove o instrumento de trabalho, ele vai olhando também o istmo do útero e o canal cervical. Na verdade, o melhor momento para você visualizar o canal cervical é quando você retira o instrumento de trabalho. Agora, olhem só esse caso aqui de histeroscopia. Vocês observem que essa paciente teve um sangramento pós-menopausa e ela tem uma projeção polipóide na parede anterior do útero. Ou seja, ela tem um pólipo dentro da cavidade uterina que motivou o sangramento excessivo e o sangramento pós-menopausa dessa paciente. O pólipo ele tem uma imagem que parece uma lingueta, como vocês conseguem ver nessa paciente,
E nessa aqui é até mais visível essa lingueta mesmo, parece uma língua. Vocês observem que realmente ele tem esse aspecto de parecer uma língua, e ele fica aí na cavidade uterina ou então no canal endocervical. A histeroscopia diagnostica e, ao mesmo tempo, ela é capaz também de retirar, ela consegue remover esse pólipo. Olha essa paciente aqui. Essa paciente ela tem uma projeção aqui esbranquiçada, que tem esse aspecto perolado, como vocês conseguem ver aqui, que é o aspecto típico, clássico de um mioma submucoso. Olha só, aqui vocês observem que esse mioma submucoso, ele consegue ser visualizado na histeroscopia, e ao mesmo tempo a gente também consegue fazer o tratamento aí do mioma submucoso. Esse é o aspecto histeroscópico aí dessa lesão. Agora vejam esse caso aqui. Esse caso era de uma paciente que tinha uma suspeita de um septo uterino. Foi visto isso no ultrassom e aí então se indicou uma histeroscopia para fazer o diagnóstico definitivo. Olha que bacana. Se entrou então com o histeroscópio e se visualiza aí dentro do útero da paciente uma imagem de um septo. Olha só, dividindo o útero em dois. Esse é o septo uterino clássico, que pode ser uma causa aí de infertilidade. Ok? E essa paciente aqui é uma senhora com sangramento pós-menopausa, que foi feita uma histeroscopia diagnóstica. Vocês observem que tem uma área irregular, totalmente heterogênea na parede posterior do útero. E olha só que interessante, existem neovasos, conseguem ver, olha só, o vaso sanguíneo nutrindo essa área irregular heterogênea. Galera, essa é a imagem característica de câncer de endométrio. Essa paciente tinha um câncer de endométrio, a gente consegue ver a hipervascularização aí dessa lesão, e a gente vai biopsiar para poder mandar para o patologista para ele nos dar o diagnóstico definitivo. Ok? Entendido? Muito bem. Não esquece, uma coisa que cai muito nas provas de vocês. Qual é a contraindicação formal de histeroscopia? A contraindicação formal de histeroscopia é quando você coloca o espéculo na sua paciente e você vê que está saindo pus do orifício externo do colo do útero. Ou seja, ela tem uma cervicite purulenta. Cervicite purulenta é a contraindicação para fazer histeroscopia diagnóstica. Porque se você entrar com o aparelho, com o histeroscópio, você vai disseminar a infecção para a cavidade e você vai provocar uma doença inflamatória pélvica. Então, cervicite purulenta é a contraindicação mais absoluta para a gente fazer aí uma histeroscopia diagnóstica na nossa paciente. Bom, quais seriam as contraindicações relativas, né, para a gente fazer histeroscopia diagnóstica? A perfuração, ela é uma contraindicação relativa, e claro, a gestação também é uma contraindicação relativa. Vocês devem estar se perguntando assim, Jader, mas gestação, como assim é uma contraindicação relativa à gestação? Na verdade, a gente sabe que o fato dela estar grávida, claro que o risco de uma perda gestacional para fazer uma histeroscopia é muito grande. Mas existem aquelas pacientes que engravidam com DIU. A gente sabe que o DIU ele pode ter uma taxa de falhas pequena, muito pequena, mas pode ter. E a forma que a gente tem de retirar o DIU na paciente que engravidou com ele é por histeroscopia. Por isso que gravidez é uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta para fazer histeroscopia. Ok? Não esqueçam disso. Perfuração recente do útero é uma contraindicação relativa e gravidez também é uma contraindicação relativa para a gente fazer histeroscopia. Tranquilo? Ficou claro? Entendido? Vamos conversar um pouquinho sobre histerossalpingografia. Histerossalpingografia é um exame que se utiliza muito na investigação de infertilidade conjugal. O que é esse exame, gente? A histerossalpingografia é um exame em que a gente vai injetar contraste no útero da nossa paciente. E esse contraste, ele vai fazer com que a gente consiga identificar, visualizar a cavidade uterina da nossa paciente. O contraste, ele é passado pelo orifício cervical e a gente vai fazer um raio-x da pelve da paciente e ver se esse contraste está passando para a cavidade e para as tubas uterinas. Olha que bacana, olha que bonita que são as imagens de histerossalpingo. Aqui vocês observem uma paciente que se injetou contraste no útero, dá para ver bem a cavidade uterina.
e observem que ele dissipa, ele passa pela tuba uterina esquerda e pela tuba uterina direita. Ou seja, as tubas da nossa paciente são pérvias. Isso significa que a histerosalpingografia é normal. Nesse caso aqui, vocês conseguem ver, então, nesse segundo caso, que existe a passagem do contraste aí para a cavidade uterina, passa pelas tubas uterinas, a gente consegue ver bem o desenho das tubas uterinas, ou seja, ela não tem obstrução tubária. Esse outro caso aqui, vocês conseguem ver que o contraste, ele passa bem, deixa eu ampliar a imagem para mostrar bem para vocês, olha só, ele passa aqui pelas tubas uterinas e à medida que ele chega nas fímbrias, ele acaba caindo na cavidade peritoneal. Então, nós temos aí uma passagem do contraste pelas tubas e o contraste cai na cavidade peritoneal, ou seja, significa que não tem nenhum tipo de obstrução em nenhum segmento das tubas da nossa paciente. Quando o contraste consegue passar pelas fímbrias e cair na cavidade, a gente chama essa parte do exame de prova de Koch. A prova de Koch, na verdade, ela é uma prova para ver se realmente o contraste consegue passar para a cavidade peritoneal. Se existe essa passagem, a gente diz que a prova de Koch é positiva. Ok? Muito bem. Agora, olhem esse exame dessa paciente que consultou por infertilidade. Foi feita a histerosalpingografia e observem que o contraste ele enche a cavidade do útero, mas não passa pela tuba uterina esquerda. Mas e a direita? Também não passa. Conseguem ver que não existe aquele desenho, a gente não consegue ver bem o contraste passando pelas tubas. Ou seja, essa paciente tem uma obstrução tubária. Ela tem uma infertilidade por fator tubário e é por isso que essa paciente não está engravidando. Lembra, a principal causa de infertilidade no Brasil é fator tubário. A gente sabe que a sequela de clamídia, de gonococo, de doença inflamatória pélvica, é o que motiva a obstrução tubária. E essa é a principal causa de infertilidade no Brasil. Se a gente for pegar do ponto de vista epidemiológico, a principal causa de infertilidade no Brasil é realmente sequela de doença inflamatória pélvica. Elas acabam tendo uma obstrução tubária por sequela de doença inflamatória pélvica. Olha essa imagem aqui que bacana, que também dá para ver bem, né? A gente consegue ver que o contraste ele acaba distendendo a cavidade, mas não passa nem pela tuba esquerda, nem pela tuba direita. Até tenta passar um pouquinho ali na tuba direita, só que está completamente obstruída. Isso também é uma obstrução tubária, por isso que essa paciente tem infertilidade. Outro achado da histerosalpingografia, vocês podem ver aqui nessa imagem. Vocês vejam que o útero da paciente distendeu com o contraste e o contraste passou pela tuba uterina. Só que o que está acontecendo? Ele passou pela tuba uterina, só que dá para ver que ele acaba ficando, a imagem é como se a tuba tivesse totalmente enovelada, parece na verdade um salsichão, né, quando a gente olha essa imagem dessa tuba. Isso aqui, gente, é na verdade uma sequela que a clamídia pode deixar nas tubas da paciente, chamada de hidrossalpinge. A hidrossalpinge, ela é na verdade um acúmulo de líquido dentro da tuba por uma sequela de uma clamídia, de uma doença sexualmente transmissível que acabou provocando essa imagem de hidrossalpinge. Não está obstruído, mas existe realmente uma área totalmente líquida dentro da tuba uterina e isso impede que a nossa paciente engravide. Só para vocês verem o que seria o desenho de uma hidrossalpinge, é isso, ó, a trompa totalmente dilatada, enovelada, preenchida por líquido e não tem jeito. Se tem líquido ali na tuba, não tem como a paciente engravidar. Realmente ela vai ter uma infertilidade por fator tubário. Apesar de não ter uma obstrução mecânica, se tem hidrossalpinge ali, não tem como realmente ocorrer o fenômeno da fecundação. Olha só, aqui dá para ver uma hidrossalpinge clássica na histerosalpingografia. Vocês observem que o contraste ele passa, mas a tuba está totalmente dilatada. Tem esse aspecto aí de estar totalmente dilatada, que é característico aí da hidrossalpinge. Esse é o achado aí da nossa histerosalpingografia. Essa paciente também vai ter uma infertilidade por fator tubário. Ok? Entendido?
Colposcopia. Colposcopia é um exame que se faz muito em ginecologia, se indica para aquelas pacientes que têm algum tipo de alteração no exame de Papa Nicolau, e é um exame que a gente vai usar uma coisa super simples, que é o ácido acético. Olha só, na verdade a gente usa o ácido acético que coagula as proteínas do citoplasma, daquelas células que têm algum tipo de lesão. Se existe algum tipo de neoplasia intraepitelial cervical, que é a famosa NIC, essa célula ela vai conseguir reagir com o ácido acético e vai provocar algum tipo de lesão que a gente consegue ver na colposcopia. É um exame que tem alta sensibilidade, 96% é a sensibilidade da colposcopia, porém, o grande problema é que ela tem uma baixa especificidade, é só 48% a sua especificidade. O que significa isso? Exames que têm alta sensibilidade e baixa especificidade são exames que têm muito falso positivo. Esse é o grande problema da colposcopia, por isso que não se indica de rotina em todo mundo que vai fazer revisão ginecológica. Porque existe uma taxa muito alta de falsos positivos. Você olha o colo do útero da paciente com a lente de aumento, usando o ácido acético, e você visualiza que tem algum tipo de lesão, e aí você acha, puxa, essa paciente pode ter uma NIC, e você biopsia e não dá nada. Porque realmente acaba sendo um falso positivo da sua colposcopia. Certo? Então, olha só que interessante. O que a gente consegue ver na colposcopia? As alterações colposcópicas que são sugestivas de algum tipo de NIC, então, lembrando, você coloca o ácido acético e usa uma lente de aumento que aumenta 40 vezes o tamanho do colo do útero e visualiza se tem algum tipo de lesão. Se você vê que tem uma área de epitélio branco, aqui vocês conseguem ver que no lábio anterior do colo tem toda essa área esbranquiçada, no lábio posterior também tem toda essa área esbranquiçada. Isso é um achado compatível com epitélio aceto branco. Se dentro de uma placa de epitélio aceto branco você encontra pontos avermelhados, você tem um achado de pontilhado. Galera, epitélio aceto branco e pontilhado pode ser neoplasia. Os dois, tanto o epitélio aceto branco quanto o pontilhado, pode ser neoplasia. Significa que tem ali uma lesão que você precisa biopsiar para ter o diagnóstico definitivo. Ok? Que mais? Outro achado que cai bastante nas provas de vocês, que pode aparecer bastante nas provas de vocês, é o mosaico. O mosaico, na verdade, é como se fossem ladrilhos na forma de figuras geométricas, como vocês conseguem ver aqui, que também é suspeito de neoplasia. Isso aqui, sim, também pode ser neoplasia, você precisa biopsiar. Uma área de relevo, uma área esbranquiçada, mas que provoca um relevo no colo do útero, a gente chama de leucoplasia. A leucoplasia também pode ser compatível com neoplasia. Aqui vocês veem até um fio de DIU dessa paciente aqui, né? Ela é usuária de DIU, tem o fio aqui, e essa placa esbranquiçada e com relevo é a leucoplasia, também pode ser sugestivo de neoplasia intraepitelial cervical. E esse último achado que vocês conseguem ver aqui, que são vasos irregulares, que a gente não consegue ver bem aonde eles começam. Tem esse aspecto bizarro, esse aspecto que a gente não consegue identificar bem aonde que eles começam e onde eles terminam, são os famosos vasos atípicos. Os vasos atípicos são altamente preditores de neoplasia. Por que os vasos atípicos são altamente preditores de neoplasia? E de neoplasia invasora, inclusive. Não é mais nem NIC, é de carcinoma invasor. Porque, na verdade, quando a gente tem um câncer invasor, ele cria neovasos, faz a sua neoangiogênese para poder nutrir esse tumor novo que está surgindo ali. E isso é, então, na verdade, compatível com a imagem de neovasos. Os vasos atípicos são os neovasos que a gente consegue ver na colposcopia. Então, não esquece, de todos os achados, o principal preditor de malignidade realmente são os vasos atípicos. Os vasos atípicos pode ser neoplasia. Ok? Entendido? Vamos falar um pouquinho sobre a mamografia. A mamografia também é um assunto que aparece bastante nas provas de vocês. Nas aulas de mastologia a gente fala bastante também sobre mamografia, mas vamos pincelar o básico que você precisa saber. A mamografia, na verdade, ela é um exame, então, que utiliza raio-x,
que deve ser feito, então, dos 50 anos até os 69 anos. Essa é a recomendação padrão do Ministério da Saúde, dos 50 até os 69 anos. De quanto em quanto tempo? A cada 2 anos. Essa é a recomendação padrão. O Ministério da Saúde, ele acabou mudando recentemente a diretriz para rastreio mamográfico em função de que, entre 40 e 50 anos, a mamografia não foi capaz de diminuir mortalidade por câncer de mama. Por isso que eles mudaram para 50 anos. Então, a recomendação padrão é fazer dos 50 aos 69 anos, de 2 em 2 anos. Puxa, Jader, mas eu já vi muita paciente com menos de 50 anos com câncer de mama. Mas lembra que o Ministério é a bibliografia padrão das provas de vocês. Mesmo que vocês não concordem, ou então, mas no consultório privado se faz diferente, aqui eu estou para ensinar vocês a acertar questão de prova. E na prova, vocês têm que seguir o Ministério da Saúde. É entre os 50 e os 69 anos, de 2 em 2 anos. Essa é a periodicidade que é recomendada de mamografia. Galera, mamografia é uma estratégia de prevenção primordial, primária, secundária ou terciária de câncer de mama. Na verdade, lembra que primordial é não deixar se estabelecer o fator de risco. Isso cai muito nas questões de saúde pública. Primária é, uma vez que ela está exposta ao fator de risco, não deixar surgir a doença. Secundária é, uma vez que ela tem a doença, fazer o diagnóstico precoce. E a terciária é aquela paciente que já tem o diagnóstico da doença, a gente prevenir as complicações. Isso, então, são os níveis de prevenção: primordial, primária, secundária e terciária. O que vocês acham que é a mamografia? Não é primordial. Primordial seria não deixar se estabelecer os fatores de risco. Primária, o que vocês acham? Então é uma estratégia de prevenção primária. Primária é o seguinte, é aquela paciente que tem o fator de risco, eu não deixar surgir a doença. Isso é uma prevenção primária. No câncer de mama, uma prevenção primária seria ela praticar exercício físico, por exemplo, manter o peso corporal. Ou seja, ela tem um fator de risco que é ser mulher e ter mais de 50 anos, então seria uma estratégia de prevenção primária ela manter o peso e então fazer exercício físico. Isso seria primária. A secundária é fazer diagnóstico precoce. Então, a mamografia ela faz o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, ela é considerada uma prevenção secundária. Isso cai nas questões de saúde pública, pode aparecer nas questões de saúde pública. Mas deixa eu explicar para vocês sobre o exame propriamente dito. É um exame que vai fazer 2 tipos de incidência. Uma incidência se chama médio-lateral, como vocês estão vendo aqui, e a outra se chama crânio-caudal, que vocês estão vendo ali em cima. A médio-lateral, o raio vem nesse sentido na mama e ela aparece o músculo peitoral, como vocês conseguem ver. A crânio-caudal, na verdade, o raio vai vir nesse sentido, de cima para baixo, e a gente não identifica, não enxerga o músculo peitoral da nossa paciente. Para deixar uniforme a mamografia, então surgiu o famoso sistema de BIHADS. O que seria o sistema de BIHADS? O sistema BIHADS, na verdade, ele uniformizou, ele padronizou no mundo inteiro os laudos de mamografia. Portanto, se você pegar uma mamografia que tem BIHADS 0, significa que a mama da paciente é densa, ou seja, tem muito mais glândula do que gordura. Quando tiver BIHADS 0, a conduta é solicitar um ultrassom, fazer um ultrassom para complementar essa mamografia que foi insatisfatória. Geralmente, pacientes jovens costumam ter mamografia com BIHADS 0. Se for BIHADS 1, significa que a mamografia é absolutamente normal, que não tem nada. BIHADS 2 são achados absolutamente benignos. Ou seja, é uma pequena distorção arquitetural ou uma calcificação grosseira que mostrou que é completamente benigno. Gente, a conduta no BIHADS 1 e no BIHADS 2 é a mesma. É repetir a mamografia em 2 anos, conforme a diretriz do Ministério da Saúde. Então, ela fez a primeira mamografia aos 50, deu BIHADS 1 ou BIHADS 2, você vai pedir uma nova mamografia em 2 anos. Essa é a conduta. No BIHADS 3, são achados provavelmente benignos. São aqueles fibroadenomas calcificados,
são aquelas calcificações que a gente ficou um pouquinho na dúvida, ou seja, a probabilidade de benignidade é muito alta, extremamente alta. Por isso, a recomendação do sistema BIHADS no BIHADS 3 é repetir a mamografia em 6 meses. Você vai pedir para que ela repita a mamografia em 6 meses. Já o BIHADS 4 é quando eu tenho alterações suspeitas de câncer de mama. E o BIHADS 4 ele é dividido em 3 categorias. O 4A, que é quando é baixa suspeita, o 4B, quando é intermediária, e o 4C, quando é alta suspeita. Mas, na verdade, mesmo que seja A, B ou C, a conduta é a gente biopsiar esse achado. Sempre que você tiver um BIHADS 4, são achados suspeitos de câncer de mama e você precisa biopsiar. Ah, mas às vezes é microcalcificações, eu não consigo fazer uma biópsia direta, eu tenho que fazer um agulhamento na paciente. Tudo bem, pode ser um agulhamento, mas você tem que ter uma amostragem histológica desse tecido. Se for 5, é altamente suspeito de câncer de mama. E no 6, é aquela paciente que já tem diagnóstico de câncer de mama e que a gente acaba fazendo mamografia depois. Então, esse é o BIHADS 6. Deixa eu mostrar umas imagens para ficar bem claro para vocês verem o que é que eu estou falando. Aqui vocês observem que essa mama dessa paciente, ela é totalmente radiopaca. Dá para ver que tem muita glândula, muito mais glândula do que gordura. Então, isso é um BIHADS 0. Conduta para ela, solicitar um ultrassom. Aqui vocês observem que essa mama é uma mama totalmente lipo-substituída e não tem nada, tá? 0 bala, ela não tem nenhum tipo de achado. Isso é um BIHADS 1. Conduta, repetir a mamografia em 2 anos. Essa paciente tem um pouquinho de distorção arquitetural aqui nessa região retroglandular, retroareolar, que então é um achado absolutamente benigno. Isso é um BIHADS 2. Conduta no BIHADS 2, repetir em 2 anos a mamografia. Certo? Então lembra, 1 e 2 é a mesma conduta. Agora presta atenção, olha só esse achado aqui, o que vocês estão vendo? Opa, tem um nódulo, esse nódulo tem bordas regulares e tem calcificações grosseiras no seu interior. Essa imagem, gente, é a imagem característica de um fibroadenoma calcificado. Essa paciente, ela devia ter um fibroadenoma e depois que ela menopausou, esse fibroadenoma calcificou e deu essa imagem aí que é muito sugestiva de um tumor benigno da mama. Isso vai ser um BIHADS 3. BIHADS 3 são achados muito provavelmente benignos. Presta atenção, vai cair na sua prova. O que fazer frente a um achado de BIHADS 3? Seja um nódulo com calcificações grosseiras, seja microcalcificações grosseiras, o que tem que fazer? Tem que fazer controle em 6 meses. Você vai solicitar uma nova mamografia para ela fazer num período de 6 meses. Para a gente confirmar a estabilidade do achado. Se está do mesmo jeito, se aumentou de tamanho, se aumentou a característica radiológica. Ok? Agora, se você tiver esse achado, que é o famoso achado de microcalcificações, aqui a gente visualiza microcalcificações de tamanho diferente, de formas diferentes e que se agruparam nessa porção da mama. Isso aqui, galera, é um BIHADS 4. O BIHADS 4 são achados suspeitos de câncer de mama. Você precisa biopsiar essa área para saber se essa paciente não tem um carcinoma in situ ou até, muitas vezes, um carcinoma invasor de mama. E esse último achado que vocês conseguem ver aqui, deixa eu ampliar a imagem para você ver melhor. É uma imagem de um nódulo e observem que esse nódulo ele é espiculado, ele parece um sol, todo raiado assim. Isso aqui é característico de câncer de mama. A imagem típica do câncer invasor da mama, ele é um nódulo espiculado, que tem essa área de desmoplasia em volta, que é, na verdade, como se fosse, como os pacientes gostam de dizer, as raízes, né? Na verdade, as raízes é a reação desmoplásica que se forma em volta do tumor. Isso é o BIHADS 5. Você tem que biopsiar esse nódulo para ter o diagnóstico definitivo histológico do que a nossa paciente tem. Ok? Tranquilo? E a
videolaparoscopia? O que é a videolaparoscopia? É um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer diagnóstico de algumas condições e que muitas vezes a gente pode usar também como tratamento de determinadas condições em ginecologia. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, a videolaparoscopia é um procedimento que a gente vai insuflar gás carbônico na cavidade da nossa paciente e a gente vai visualizar o porquê que essa paciente está tendo aquele sintoma. Essa era uma paciente que tinha uma dor pélvica cíclica, foi feita uma videolaparoscopia e observem que ela tem focos de endometriose, olha só, focos achocolatados aí no peritônio, aqui na região dos ligamentos úteros-sacros, observem que tem focos achocolatados, característico de endometriose. Então, nós fizemos o diagnóstico de endometriose através da videolaparoscopia na nossa paciente. Não esqueçam, indicações. Dor pélvica aguda, eu posso ter uma paciente que tem algum tipo de patologia que eu vou diagnosticar pela vídeo. Dor pélvica crônica também é uma indicação de videolaparoscopia. Endometriose é uma das indicações mais formais em ginecologia de videolaparoscopia. Se você suspeita de endometriose, lembra que o exame padrão ouro para o diagnóstico é a videolaparoscopia. Você vai fazer a vídeo e vai biopsiar o foco para mandar para o patologista. Hoje, então, se definiu que precisa ter diagnóstico histopatológico do foco para dizer que realmente é uma endometriose. Infertilidade também se indica a videolaparoscopia, é o padrão ouro para avaliar a permeabilidade tubária. E no caso das massas pélvicas, que você quer fazer um diagnóstico diferencial entre benignidade e malignidade, em algumas situações você pode lançar mão da videolaparoscopia também para fazer esse diagnóstico diferencial. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Olha só, aqui foi feita uma videolaparoscopia numa paciente que tinha infertilidade. Essa paciente ela foi submetida a um procedimento chamado cromotubagem, que é a injeção de azul de metileno pelo útero, e a gente observa que o azul passa pelas tubas e acaba caindo lá na cavidade. Então aqui, ó, como vocês conseguem ver, é uma área de que a cromotubagem foi positiva, ou seja, as tubas da paciente são pérvias. Olha esse caso aqui. Aqui vocês conseguem ver uma paciente que tinha uma dor pélvica aguda e se encontrou uma trompa totalmente dilatada e dentro dela existe um saco gestacional. Então essa paciente tinha uma gravidez ectópica. Ela tinha uma dor pélvica aguda e se encontrou dentro da trompa aí um saco gestacional. Nesse caso, como o saco gestacional está íntegro, a gente pode só abrir a trompa da paciente, tirar o saco gestacional e aí então a gente consegue preservar essa trompa. Não precisa fazer a salpingectomia. Somente a salpingostomia é necessária e suficiente para resolver o quadro dela. Ok? Entendido? Gente, lembra que eu disse para vocês, vamos entender o básico em imagens? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é mais básico e mais importante você saber para a prova sobre imagem? Essa aula é uma aula bem genérica, assim, a gente acaba abordando nos outros assuntos cada um dos exames que foi falado, que foi abordado, mas o objetivo era só mostrar para vocês o que era mais básico para vocês conseguirem acertar aí as questões de prova. Gente, estamos à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos escrevam que a gente está aí para responder. Bom estudo a todos.